Olá! As tradicionais atividades culturais realizadas pela UFOP no inverno estão em uma nova fase. Agora, além de se chamar FIU, Festival de Inverno Universitário, o evento será realizado entre os meses de junho e setembro e conta com outras novidades. Para saber os detalhes dessas mudanças e também como será o FIU em 2025, eu recebo aqui no estúdio a Cláudia Carneiro e a Raquel Leite, pró-reitora e pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura da UFOP. Cláudia, Raquel, muito obrigada por terem aceitado o convite da TV UFOP e da Rádio UFOP. Nós que agradecemos, Adriana, muito obrigada. Muito obrigada. Raquel, vou começar por você, pedindo para você explicar para a gente por que o FIU foi reformulado. A Pró-Reitoria passou a ser Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, com um novo estatuto e o regimento, e a ter no seu organograma um novo setor, que é a Coordenadoria de Cultura. A partir disso, lá em meados de 2019, a gente trabalhou durante esses anos na construção de uma política de cultura, que a gente tem hoje aprovada no Conselho Universitário, que define, né, 3 dimensões: dimensão simbólica, cidadã e econômica, e a partir dessa política a gente começou a trabalhar, construímos um plano de cultura, e dentro desse plano de cultura, que foi construído coletivamente, foi definido que uma das metas era o redesenho do Festival de Inverno, né? A gente tem um histórico e uma memória muito importante do Festival de Inverno, mas desde 2016 o festival foi tendo várias dificuldades e necessidades outras, né, e uma nova conjuntura, e a gente entendeu que seria uma meta fazer esse redesenho. E, portanto, a gente conseguiu levar, no final do ano passado, um projeto acadêmico do Festival de Inverno Universitário, que foi aprovado no Conselho, e que esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai colocar ele em ação. Mas ele é fruto também das experiências que a gente realizou nos últimos anos, né? Desde que a gente retornou aí da pandemia, nós realizamos algumas edições de formatos diferentes, e nesse processo a gente foi aprendendo como poderia ser um festival adequado à realidade administrativa e às limitações também financeiras que a universidade, né, o contexto que a gente passa, nos coloca. Então, esse redesenho foi pensado também para atender a missão da universidade, né, numa articulação com a formação e com os agentes culturais que estão presentes na universidade em articulação com a sociedade. Então, essa foi a proposta, e daí que surgiu essa reformulação. E além do nome, Raquel, quais foram as principais mudanças promovidas aí pela reformulação do FIU? A partir do momento que a gente entendeu que tem que realizar o festival em todos os locais onde a universidade, né, tem campus, isso foi o que balizou, né, o que centralizou a nossa reconstrução. Então, a partir disso, a gente entendeu que não poderia ser um festival que tivesse atividades acontecendo concomitantemente, então a gente teria que ter uma preocupação em distribuir essa programação, que ela fosse realizada em João Molevade, Mariana e em Ouro Preto, que a produção e as decisões sobre como que seria o festival não seria possível de estarem centralizadas apenas na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, nesse sentido, a gente constituiu uma comissão, com a Comissão Institucional do Festival de Inverno, que estão presentes outros setores da universidade que dão apoio, né, estrutural e também orçamentário e decisório para construção do festival e essa realização. Então, as decisões são tomadas por essa comissão. E aí a definição de que as atividades teriam que se realizar durante todo o período de inverno. Então, a gente não concentraria essas atividades, mesmo porque esse período do inverno é um período que tem já uma profusão de ações culturais em todas essas localidades. Então, a gente vem para somar, né, e não para disputar
atividades. Então, eu diria que o nome, né, é o grande diferencial. O período de realização, que é durante todo o inverno, e a gente está focado em realizar atividades em todas as 3 localidades, onde que a universidade se estabelece territorialmente. E a reformulação ainda visa distribuir os recursos próprios da universidade e as atividades do festival de forma mais equilibrada entre os campi, não é isso? Sim, esse foi um cuidado que a gente teve, e o entendimento, né, do ano fiscal da universidade e do período de realização condicionado a uma dinâmica de produção responsável, né, onde que a gente possa começar a produção de um festival assim que finaliza o outro, e que a gente possa fazer um planejamento orçamentário que tem que ser de acordo com o cronograma. Então isso também está lá presente no projeto acadêmico do festival, e isso nos garante ter certeza de qual que é o valor que a gente está trabalhando. E esse valor está relacionado com a verba própria da universidade e com a verba que está designada para a Coordenadoria de Cultura, que sim é uma verba pequena, né, até então, e aí mas a gente gosta, né, assim, a gente estabeleceu uma dinâmica do possível. Então a gente trabalha com um cronograma, com planejamento e com um orçamento existente. Não, caso apareçam outras oportunidades, a gente entende que a gente pode agregar, mas o cerne é de acordo com esse equilíbrio e a realidade orçamentária que a gente tem. E Raquel, o FIU também busca reforçar a proximidade já existente com os coletivos e grupos culturais nas 3 cidades em que a UFOP está presente, não é isso? Sim, isso foi uma experiência que a gente teve nos últimos 3 anos, na realização dos festivais de 2022, 23 e 24, foram formatos diferentes e que nos permitiram aprender e aproximar desses coletivos culturais, que têm uma presença na comunidade acadêmica, mas tem um vínculo muito forte com a sociedade. E esses coletivos são o cerne da programação que a gente vai realizar, né, esse ano. São 10 coletivos que a gente selecionou a partir de editais. No último ano também nós trabalhamos com os coletivos, e eu acho que é um incentivo para eles darem continuidade ao trabalho que eles estão realizando, e também uma possibilidade da gente ter uma programação constituída aí na missão da universidade, formativa, articulada no fazer da universidade e a realidade que a gente tem na sociedade. E Cláudia, a edição de 2025 do FIU já tem um nome, que será Universo Inconsciente. Como foi pensada essa temática e o que ela busca instigar aí nas pessoas, no público? Então, a definição de um tema de um festival de inverno que vai acontecer por um período um pouco mais dilatado, ela é fundamental para permitir que as pessoas possam se articular em torno dessa temática. E o Universo Inconsciente, a proposta é que a gente tente buscar lá no fundo do nosso inconsciente aquilo que pode ser utilizado no dia a dia para pautar as nossas atividades conscientes, né? Então, do ponto de vista prático, conscientemente a gente buscou o Universo Inconsciente, tentando trabalhar nas pessoas as possibilidades delas mergulharem no seu inconsciente, buscarem respostas para questões que estão ali no seu dia a dia. E como continuar pensando o festival mesmo diante dos desafios impostos aí pelas questões administrativas e orçamentárias da instituição? Muitas dessas questões, Adriana, elas podem ser superadas quando a gente começa o processo, igual a Raquel deixou claro. Começou tudo em 2024. Então, algumas garantias, algumas possibilidades sendo definidas previamente, a gente consegue articular. E mesmo num momento de crise como esse que a gente vem vivendo nas universidades públicas no Brasil, tendo garantido previamente o mínimo necessário para que o festival pudesse acontecer de forma a articular com os diferentes coletivos, com as diferentes pessoas que vão estar envolvidas, tanto aqui quanto em Mariana, quanto em João Monlevade, com a execução das oficinas, das atividades que foram propostas. Então a gente espera que, tendo o ano, né, começado no final do ano passado, que a gente consiga atender a todas essas demandas que foram propostas.
E para a gente terminar, eu vou pedir para vocês contarem para a gente como será a programação do FIU em 2025. Tá, nós vamos realizar uma abertura no dia 18 de junho e temos atividades que vão até o dia 22 de setembro. É uma programação com mais de 40 ações distribuídas aí ao longo desse tempo e entre essas 3 cidades. Tem ações que estão vinculadas diretamente à Coordenadoria de Cultura, temos uma articulação de edital com o Festival de Inverno da UFMG e o Inverno Cultural de São João, para realizar uma atividade integrada, né, desses 3 eventos culturais da época do inverno. Na abertura a gente vai falar sobre a experiência da prática artística do CAPS, e também vamos ter um concerto de música de professores e servidores do Departamento de Música da UFOP. A programação conta também com algumas mostras audiovisuais de outro edital relacionado ao Cine Vila Rica, que também administrado aí pela Coordenadoria de Cultura. Vamos ter 2 espetáculos do gênero infanto-juvenil, uma exposição de artistas da FAOP na Casa dos Contos, que são também nossos parceiros. Vamos ter uma oficina da Associação Audiovisual de Ouro Preto, e em João Molevade nós vamos ter um samba de roda do Orindedê, uma articulação com a AMAD, que é a Associação Molevadense dos Afrodescendentes, e um outro coletivo também chamado Voando. Em Ouro Preto e Mariana, os coletivos culturais que estão envolvidos são a Banda de Jalô, o Instituto Dragão Fantástico, Projeto Soma, o Grupo Bandalho, o LabMeca, que é o Laboratório de Mediação e Ensino de Ciências e Astronomia, o coletivo Periactói, o Groove de Vinil e a Batalha das Gerais. Então, são todos esses coletivos culturais e as propostas, né, que eles nos trouxeram sobre a temática Universo Consciente, que vai estar aí sendo apresentada musicalmente, cenicamente e também através de várias atividades formativas. A maior parte da programação é constituída de atividades formativas, oficinas e espaços de aprendizagem. Eu diria que é importante a comunidade estar ligada na programação e estar vendo onde que cada uma dessas atividades vão acontecer para estar presente junto com a gente e para trazer esse feedback para a gente para o ano que vem, já pensando no que vem para o ano que vem, mas trazer esse feedback do quão importante é a gente ocupar diferentes espaços nas nossas cidades. É isso, gente. Mais uma vez eu agradeço vocês por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos, Adriana. Obrigada. E participem, né? Isso, e participem, gente. E para acompanhar a programação completa da edição de 2025 do Festival de Inverno Universitário, é só acessar fio.fop.br. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.